alguns rituais, claro. Inclusive, um dos prédios da ilha, que é esse prédio aí que você está vendo agora, esse prédio era utilizado para esses rituais. Você não faz ideia das coisas que a elite do nosso planeta faz para permanecer onde está. Desde que saiu essa história do caso Epstein, vocês têm me pedido um vídeo sobre esse assunto. Só que esse aqui não vai ser só um vídeo não, vai ser um verdadeiro dossiê sobre esse caso. E daqui desse vídeo vai sair muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então, preparem-se. Também existe uma grande possibilidade desse vídeo não permanecer aqui nessa página, porque o assunto é sensível e o YouTube pode me pedir para retirar o vídeo a qualquer momento. E é exatamente por isso que, se o vídeo for retirado daqui, eu vou refazer o upload no nosso grupo de WhatsApp ou no nosso grupo de Telegram ou nos dois. Se você quiser fazer parte desses grupos, eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário. Vai ter um comentário que vai ser meu, vai ser o primeiro, ele vai estar fixado. Você clica nesses links e vem fazer parte dos grupos. Estamos combinados? Agora sim, meus queridos, hoje eu sou Carol Capel, a sua jornalista investigativa favorita, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a tal lista de Epstein. Mas antes de começar esse vídeo aqui, eu preciso te passar o recado do nosso patrocinador do vídeo de hoje, que é ele, mais uma vez, o Surfshark. Você sabia que ao navegar na internet você pode estar correndo perigo? A gente sabe muito bem que tem muita gente muito bem intencionada aqui na internet. Só que, infelizmente, a quantidade de gente mal intencionada é maior. Essas pessoas aproveitam de brechas na segurança da nossa internet para roubar os nossos dados e invadir as nossas contas. Todos os dias, os nossos dados são rastreados na internet. E é exatamente por isso que eu utilizo e recomendo o Surfshark. Porque ele é um serviço de VPN que esconde os nossos rastros pela internet. E ele é um dos mais completos do mercado. Ele tem uma ferramenta que se chama Clean Web. E essa ferramenta limpa todos os cookies do seu computador. E do seu dispositivo também. Porque o VPN do Surfshark funciona em todos os seus dispositivos ao mesmo tempo e com apenas uma assinatura. Esses cookies, eles armazenam os nossos dados. E daí toda vez que você vai pesquisar ou tentar comprar alguma coisa que você já tinha pesquisado antes, o preço sobe, porque eles sabem que você já tem a intenção de comprar aquilo e que talvez você esteja disposto a pagar mais caro pela mesma coisa. A informação, ela é armazenada no intuito de te cobrar mais caro. Pois é, meus queridos, sejam todos bem-vindos a 2024. Além disso, o Surfshark permite que a gente acesse a internet por completo. Ele permite que a gente acesse sites que estão bloqueados na nossa região. Assim, dá pra gente assistir conteúdos que são bloqueados na nossa região, em streamings, por exemplo. Ah, e pra quem é seguidor aqui do canal, tem desconto exclusivo, mais 6 meses gratuitos para navegar. Você só precisa utilizar o cupom ALIEN no primeiro link que estará aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora que eu já falei do nosso patrocinador do vídeo de hoje, eu vou começar a falar desse caso que é extremamente delicado. Por quê? Porque ele não envolve apenas um crime, ele envolve várias camadas da nossa sociedade suja. E principalmente, eu tô falando desse assunto dentro de plataformas estadunidenses. Então pode ser que esse vídeo vá ser excluído daqui. No comecinho do ano, esse assunto estava em todos os lugares. Eu peço desculpas para vocês por não ter falado sobre esse assunto antes aqui no canal. É que eu precisava me inteirar sobre o assunto. E para tal, eu assisti o documentário sobre o Jeffrey Epstein que está na Netflix. Inclusive, existem assuntos que são extremamente perturbadores que não seriam aprovados pela plataforma para
para o upload do vídeo. Então, eu recomendo que se você quiser saber mais, ou seja, se você quiser saber o que ele de fato fez, que você vá assistir o documentário da Netflix, porque esse documentário cobre todos os fatores esses inclusive bem perturbadores que eu não posso falar aqui. Então, dada a natureza perturbadora do caso, eu não vou me ater a esses detalhes, até porque eu nem posso falar certos detalhes nessa plataforma aqui. Então, você já até deve ter ouvido falar sobre a lista de Epstein por aí na internet, mas talvez você não tenha entendido o que de fato isso significa. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar tudo, fique tranquilo. Além disso, eu preciso avisar aqui dentro desse vídeo que, como eu vou tratar de um assunto muito complicado, esse assunto pode gerar gatilhos em determinadas pessoas. Então eu tô dando todos os alertas, todos os disclaimers, justamente porque eu sei do que pode acontecer. Então, para começar, quem era, afinal, esse tal de Jeffrey Epstein? Ele foi um bilionário, empresário, investidor muito famoso e com muitos contatos com pessoas muito famosas e muito importantes dos Estados Unidos. Ele era muito bem relacionado com pessoas que tinham muito dinheiro. Ele era muito bem relacionado com políticos norte-americanos, mas não apenas, tá? Ele era muito bem relacionado com políticos no mundo inteiro. Só que a grande questão é, ninguém sabe de fato de onde veio toda a fortuna dele. Ninguém sabe qual é o caminho exato que ele percorreu para se tornar um bilionário. Só o que se sabe é que ele era professor de matemática e ele dava aula em escolas particulares nos Estados Unidos na década de 70. E vocês sabem que nos Estados Unidos não é comum crianças frequentarem escolas particulares. Geralmente, elas frequentam as escolas públicas e apenas crianças muito ricas, muito abastadas, têm acesso ao ensino particular nos Estados Unidos. Sendo assim, então, essas crianças da escola onde ele trabalhava eram crianças ricas que tinham pais ricos. Então, através da indicação de um pai de um aluno, ele começou a trabalhar em um banco de investimentos. Ele começou a trabalhar no Bear Stearns, que fica em Wall Street, em Nova York. A gente sabe muito bem que Wall Street é o centro financeiro dos Estados Unidos, um dos locais onde o dinheiro mais gira. Dentro dessa empresa, ele teve uma carreira meteórica e ele se tornou sócio em apenas 4 anos, o que é estranho, principalmente para um banco de investimentos. Mas tudo bem, seguimos o baile. E então, lá em 1982, ele já tinha aberto a sua própria empresa, a J. Epstein & Co. Mas, peraí, pergunta que não quer calar. Ele era tão fodão nos investimentos assim? Bom, de acordo com as notícias do caso, ele era assim. Mas a gente não sabe se ele era realmente bom ou se ele fazia umas maracutaias aí. O que a gente sabe é que ele administrava contas de investimento de clientes com mais de $1 bilhão. E daí ele ficou muito rico com isso. Rico bastante para comprar uma mansão em Palm Bay, na Flórida. Inclusive, Palm Bay é um dos locais de Miami onde se concentra a maior quantidade de bilionários. É um local realmente feito por bilionários para bilionários. Além disso, outra coisa que ele adquiriu dentro dessa empresa foi contatos com pessoas muito importantes, porque afinal de contas, ele administrava a conta dessas pessoas, mas também fazia o network dele, entendeu? Ele dava os pulos dele aí. Então ele era rico, influente e supostamente o pica da galáxia nos investimentos. Por causa disso também, ele comprou uma mansão em Manhattan, um rancho no New Mexico e uma ilha privada. E é essa ilha aí que carrega um dos segredos mais absurdos e mais sórdidos de toda essa história. Afinal de contas, quem eram esses amigos dele? Essa galera super influente aí? Bom, eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos que o ex-presidente Bill Clinton, o Donald Trump, o Obama, muitos outros nomes dentro da política e muitas outras celebridades. Mas, até então, ele era só mais um bilionário com suas excentricidades. Só que as coisas começaram a ficar realmente estranhas quando a polícia descobriu que umas adolescentes estavam frequentando a casa dele, a mansão dele lá em Palm Beach, na Flórida.
Era mais ou menos um esquema assim. Ele dizia para essas adolescentes que se elas trouxessem outras adolescentes para fazer massagem nele, ele dava $200 para essas adolescentes. E daí ele fez um verdadeiro esquema de pirâmide com isso. Por quê? Porque você, adolescente, traz duas adolescentes. Essas duas trazem mais duas, cada uma. Que trazem mais duas, que trazem mais duas. Ou seja, uma pirâmide, certo? E ele ia remunerando muito mais quem trouxesse mais gente. Pirâmide. E ele pedia para que essas meninas trouxessem cada vez mais meninas. Cada vez mais meninas. Cada vez mais meninas. E eu não preciso nem dizer, né, gente, que não era para fazer massagem, né? As vítimas do caso dizem que as amigas dela chegavam na escola contando uma história de que tinha um velho que estava pagando R$200 para quem fosse lá fazer massagem nele. E elas queriam ganhar dinheiro, dinheiro fácil, porque trabalhar no KFC ou trabalhar limpando uma casa ninguém quer. Então elas iam. E daí, quando elas chegavam lá, o pior acontecia. Mas peraí, um minuto aqui! Se alguém fala pra você, adolescente, ou falasse pra você quando você era adolescente, que tinha um velho que tava pagando $200 pra fazer massagem, você iria? Eu, primeiro, ia ficar com nojo. Segundo, ia achar absurda essa história. Mas, segundo a investigação policial, ele estudava muito bem essas vítimas. Ele focava em meninas que tinham as piores situações financeiras, em escolas na periferia da periferia. Além disso, ele estudava essas vítimas para saber se elas eram vulneráveis psicologicamente, se elas tinham famílias bem estruturadas. E na maioria das vezes, ele conseguia o que ele queria. E ele fazia promessas de mudança de vida para essas garotas. Ou seja, vem aqui, traz sua amiga que eu vou te pagar um curso, que você vai para Paris, que você vai fazer curso de pintura, enfim. Ele ali comia a mente das meninas e arrisco a dizer que não era só a mente que ele comia. Então a polícia começou a achar aquilo muito estranho e fez uma investigação e descobriu que só naquela casa ali já tinham 35 vítimas. E tudo isso foi descoberto após o pai de uma menina de 14 anos fazer uma denúncia. Foi um verdadeiro escândalo. Passava o tempo todo na TV essa história. Porque a gente tá falando de um cara famoso, muito bem relacionado, que conhece toda a esfera política dos Estados Unidos, que tem contato com muita gente importante lá e fora, envolvido num esquema muito louco. Ainda, para piorar a situação, dentro das casas do Jeffrey Epstein foram encontradas artes muito esquisitas, sempre de meninas, em diversos locais da casa. Era meio que uma obsessão que ele tinha, o que obviamente corroborou para o caso, né? Que afinal de contas, ele tinha um padrão esquisito, peculiar, eu diria. A esposa de Jeffrey Epstein, a Ghislaine Maxwell, também foi investigada. Por quê? Porque as vítimas dizem que ela ajudava ele a concretizar os seus planos malignos. E depois foi descoberto que de fato ela ajudava. Hoje em dia, ela tem 62 anos e cumpre pena em uma prisão federal da Flórida. E a acusação é de tráfico sexual. Só que tudo piorou ainda mais quando a polícia descobriu o que rolava naquela tal ilha. Uma ilha, gente, paradisíaca, lindíssima, no meio do Caribe. A princípio, era uma ilha que ele tinha comprado e reformado para passar férias com os amigos e com a família. Mas a polícia descobriu que nessa ilha tinham muitas meninas menores de idade. Naquele mesmo esquema lá da pirâmide, vocês lembram? Mesmo esquema, mesma coisa. Só que na ilha, o esquema tinha piorado e muito. Por quê? Porque as meninas, as vítimas, disseram que ele vendia essas meninas para os amigos dele. Então, essas meninas estavam sendo tratadas como mercadoria. Ele tinha um business disso. E não era só isso, não. Rolavam também alguns rituais, claro. Inclusive, um dos prédios da ilha, que é esse prédio aí que você está vendo agora, esse prédio era utilizado para esses rituais. Gente de muito poder está sempre envolvida com muito ocultismo. Afinal de contas, são muitos degraus
para você chegar lá. Se é que você me entende. E a idade das meninas envolvidas variava. Nós estamos falando de meninas adolescentes, mas também houve casos com crianças. Enfim, uma coisa bizarra, nojenta e absurda. Na época, ele conseguiu se livrar de todas as acusações e ficou apenas 1 ano e 1 mês preso. Isso, pro tamanho dos crimes que ele cometeu, não era nada, né? Ele fez uns acordos e lembre-se que existe muita gente por trás dessa história. Muita gente de muito poder envolvida. Então ele fez uns acordos lá, fez umas maracutaia e se livrou da prisão. Basicamente, ele chantageava pessoas muito poderosas para não ir para a cadeia. Então percebam que o caso Epstein é um caso que mostra a verdadeira imundície que existe no planeta Terra. Não é um criminoso, um doente. São vários. É uma verdadeira corja de gente nojenta infiltrada nos maiores poderes da nossa sociedade. Para vocês terem uma ideia, a justiça nem congelou os bens dele, ou seja, ele ficou aquele tempo preso e quando ele saiu, as coisas todas dele estavam lá, intactas, para que ele continuasse usufruindo delas. Só que em julho de 2019, o caso voltou à tona e ele foi preso novamente. A história dele agora tem mais um capítulo ainda mais obscuro, ainda mais bizarro. Em 2019, ele foi encontrado sem vida em sua cela de prisão. O laudo oficial diz que ele tirou a própria vida. Mas o irmão dele pediu uma investigação mais apurada e o médico legista que fez essa investigação disse que não foi bem assim não. Tudo indica que ele tenha sido apagado ali na cadeia. Porque ele estava ameaçando pessoas muito importantes de contar o que ele sabia. É tipo assim, me deixa solto, não toca mais nesse assunto que eu não envolvo você, porque você sabe que você tem culpa. Então imaginem vocês o tamanho que esse escândalo poderia ter virado se esse homem não tivesse sido apagado. Se caso um desses amiguinhos dele aí, ó, um monte de gente importante e bilionária, também fosse acusado. Para piorar a situação, ele tinha câmeras escondidas em todas as dependências de todas as casas dele. Então, ele gravou tudo. Todas as coisas que aconteceram lá dentro, todas as pessoas que frequentaram, o que essas pessoas fizeram, estava tudo gravado. E você acha mesmo que a polícia não sabe quem estava envolvido? Você acha mesmo que a polícia não achou essas filmagens? Gente, ele tinha provas do envolvimento de pessoas muito ricas, muito influentes e muito poderosas que fizeram tudo aquilo que ele também fez. Que compraram meninas, que frequentaram a ilha, que fizeram rituais. Vocês estão entendendo agora o motivo pelo qual eu falei que esse vídeo pode sumir aqui dessa plataforma? Você percebe que o buraco é muito mais embaixo? Que não é simplesmente um crime de um cara doente? Bom, é isso que eu chamo de uma bela queima de arquivo. Porque com o apagamento dele, ninguém mais falou sobre esse assunto. Até hoje, nós não sabemos quem são essas pessoas envolvidas, até onde essas pessoas se envolveram, mas nós sabemos que essas pessoas se envolveram, que houve outras pessoas. Vocês já imaginaram o que aconteceria se o Jeffrey Epstein tivesse falado o que ele sabia? Se ele expusesse para o mundo o nome das outras pessoas e o que essas outras pessoas fizeram? A verdade é que o caso é público e todo mundo sabe a merda que é, mas nada pode ser feito. Ninguém pode fazer absolutamente nada. Nem as vítimas, nem a polícia, ninguém. Para vocês terem uma ideia de como funcionam as coisas aqui nesse nosso planeta. Tudo muito transparente, tudo muito limpo. Planeta Terra é, ó, show de bola. E os humanos, muito melhores. É aquilo, né? Só mais um dia no paraíso. Eu vou complementar aqui essa informação dizendo que você, cidadão de bem, que trabalha, paga seus impostos, que tem catupiry na virilha e subaqueira, você que é civil, pessoa normal, você não faz ideia das coisas que a elite do nosso planeta faz para permanecer onde está. Se você soubesse, você não dormiria mais, você vomitaria e você talvez não quisesse mais pertencer à mesma sociedade. Você nunca mais enxergaria esse mundo aqui
da mesma maneira que você enxerga. Para piorar a situação ainda mais, o caso virou chacota nos Estados Unidos. Como dizia o poeta português Gil Vicente, é rindo que se castigam os costumes. As pessoas mudaram o tom do assunto para o tom de comédia, para que o assunto seja cada vez mais banalizado. E sim, isso é uma estratégia publicitária, uma estratégia comercial e uma estratégia psicológica. Você altera o tom das coisas. As pessoas passam a ver aquilo de uma maneira mais branda, de uma maneira mais amenizada, e não se dá mais a importância que isso precisaria ter. Porque, afinal de contas, já virou piada mesmo, né? Mas, Carol, afinal, o que é essa tal lista de Epstein? 4 anos após o suposto encerramento dessa história, depois daquilo que aconteceu com ele na cadeia, a polícia dos Estados Unidos liberou um documento que até então era confidencial, expondo nomes de pessoas. Pessoas essas que são citadas que tiveram algum tipo de envolvimento em algum momento da vida delas com o Jeffrey Epstein. Pessoas essas que frequentavam a ilha dele. Ninguém sabe se essas pessoas da lista tinham culpa no cartório ou não. Quando a história estourou agora no começo do ano de 2024, as pessoas na internet começaram a especular que só porque o nome desses famosos estava nessa lista, automaticamente eles também estavam envolvidos em algum crime. Ou seja, significava que essas pessoas tinham feito algo de errado. Mas não é bem isso não. São pessoas que foram citadas em documentos da Justiça dos Estados Unidos que tiveram alguma ligação com Jeffrey Epstein em toda a vida dele. Não se sabe exatamente em que essas pessoas estavam envolvidas. Então, ou essas pessoas eram amigas do Jeffrey, ou elas frequentavam a sua casa, ou elas tinham pedido pro Jeffrey cuidar dos investimentos dessas pessoas, ou elas fizeram algum tipo de transação comercial com ele, como por exemplo, venda e compra de arte. Isso acontece muito. Dentre os bilionários, estão sempre comprando e vendendo arte entre eles ali. Ou seja, não se sabe até que ponto essas pessoas que eu vou falar a partir de agora têm ligação com o caso, com o crime, ou se são apenas pessoas aleatórias que conheciam ele. Nós temos, por exemplo, o caso do Donald Trump, que já foi investigado e já foi concluído que ele não tinha nada a ver com isso. Inclusive, quem vai falar aqui agora é mãe Carol, vidente, tá? Porque vocês sabem que eu tenho esse poder. Eu acho que existe um potencial muito grande do Donald Trump voltar à presidência dos Estados Unidos agora em 2024. Vocês lembram dos Simpsons? Pois é, eu não tô me baseando só nos Simpsons pra falar isso não, tá? Eu tô me baseando em todas as notícias que estão saindo sobre o caso. Ele já ganhou uma parcial lá em Iowa. O nome dele tá subindo bastante no cenário político norte-americano e principalmente, dados os movimentos do planeta Terra, a gente precisa agora alguém mais forte do que o Biden na presidência dos Estados Unidos. E eu acho que vai ser ele. Posso estar errada, mas vamos aguardar, porque afinal de contas, ninguém tem o poder de prever o futuro. Como assim ninguém tem? E Madame Sheila Lu, eu sempre acerto as minhas previsões todas. Não, você não tem esse poder. Você usa notícias que já saíram e até o que outras pessoas já falaram para validar o seu trabalhinho sujo. Você sabe muito bem disso. Mas enfim, é aquela coisa, é só um devaneio meu, pode ser que não aconteça e só o futuro nos revelará. Mas no documento de difamação do processo aparecem os seguintes nomes. Primeiro, Bruce Willis. Segundo, Leonardo DiCaprio, Kevin Spacey, Stephen Hawking, Al Gore, Cameron Diaz, o David Copperfield lá, o mágico, sabe? E até Naomi Campbell. Ao todo, são 90 nomes na lista. Mas eu peguei aqui os nomes mais famosos, porque afinal de contas, tem nome lá que ninguém nunca ouviu falar. Mas é de gente muito rica dos Estados Unidos que tinha investimentos com ele. O príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II e do rei Philip, é um dos citados na lista que parece ser culpado sim. É claro, gente, que a família real negou todas as acusações e até o Stephen Hawking, sabe o Stephen Hawking, o físico? Inclusive, ele caiu muito no meu conceito depois disso, porque as vítimas que frequentavam a ilha disseram que Stephen Hawking gostava de ir lá para ficar observando as meninas. Observando as meninas fazendo o quê? Ou seja, tio Stephen,
você caiu muito no meu conceito. Eu considerava ele muito pica da galáxia. Hoje eu vejo que é só mais um doente com uma capacidade cerebral bem grande, com bastante sinapses, com sinapses anômalas. Pra você entender melhor isso tudo que eu tô falando, assista o documentário lá da Netflix. E não, esse vídeo aqui não é propaganda da Netflix não, tá? A única propaganda que tem aqui dentro desse vídeo é do Surfshark mesmo. Certamente o nome mais problemático de todos é o nome do ex-presidente Bill Clinton, porque a gente sabe que ele já esteve envolvido com coisas parecidas. Nos documentos oficiais, o Jeffrey Epstein dizia que o Bill Clinton gostava de meninas mais jovens. Bom, tirem aí as suas conclusões. Outra pessoa citada que me deixou com um mal-estar foi o ex-presidente Obama, porque diziam que ele frequentava bastante a ilha. E daí saiu essa foto aí na internet que diz que essa foto foi tirada lá na ilha. Mas ao mesmo tempo tem gente falando que ela é uma montagem, que enfiaram ali atrás da família o prédio que tinha na ilha do Epstein justamente para incriminar o ex-presidente. Mas é aquela coisa, né? O que é verdade e o que não é verdade nesse mundo que nós vivemos hoje? Já o David Copperfield, o mágico, diziam que ele sabia o que estava rolando, que ele sabia tudo o que acontecia lá, mas não se sabe se ele estava envolvido, se ele também participava. Só o que se sabe é que ele sabia. Mas se ele sabia e ele ficou em silêncio, ele é o quê? Além disso, também são citados Michael Jackson e a apresentadora Oprah. O Michael Jackson, ele tem todo um histórico que nós já conhecemos e ele foi investigado pelos mesmos crimes, certo? Mas a Oprah em si, parece que ela tem mais envolvimento do que a gente acha que ela verdadeiramente tem. Por quê? Porque ela encomendou um documentário sobre o Michael Jackson e sobre todos esses problemas do Michael Jackson na exata mesma época que essa história do Jeffrey Epstein estava na mídia. Ou seja, não se sabe se ela fez isso para que as pessoas mudassem o foco e falassem mais do Michael Jackson do que do Jeffrey Epstein. Não se sabe se ela quis ajudar o Jeffrey Epstein nessa história ou se foi uma grande coincidência do documentário sair na mesma época. Mas as pessoas ficaram com o pé atrás com a Oprah nessa situação aqui. A verdade verdadeira, gente, é que esse povo de Hollywood é muito sujo. Até a CIA mesmo, a Central de Inteligência Americana, já encomendou séries e filmes para tirar o foco de casos reais de abdução alienígena, por exemplo. Então, eu não duvido que a Oprah tenha feito a exata mesma coisa para tentar livrar a barra do amiguinho dela. Eu tenho muitos pés atrás com essa galera de Hollywood. É aquela coisa, confie desconfiando. Mas, você pensa que acabou? Ora, não pense que acabou. As pessoas estão dizendo na internet que o infortúnio da morte da princesa Diana e do DJ Avicii também tem relação com esse caso. Mas como, Carol? Como? Todo mundo conhece aquela famosa rede de hackers que expõe várias coisas na internet, o Anonymous. A maioria das coisas que eles falam são teorias da conspiração, mas já houve casos que eles delataram e era verdade. Então, até que ponto a gente pode confiar na informação que vem do Anonymous? Bom, o DJ Avicii aparece como centro de uma dessas teorias da conspiração. A gente sabe que ele, tragicamente, lá em 2018, as músicas dele eram legais, mas não eram apenas legais. Elas tinham conteúdos muito profundos em suas letras. E em uma música, mais especificamente na For a Better Day, no clipe, o clipe mostra claramente aquilo que começa com tráfico e termina com o clipe se passa em uma ilha muito parecida com a ilha de Jeffrey Epstein. E a mensagem do clipe em si é muito pesada. Enfim, a teoria da conspiração diz que o DJ Avicii não teria tirado própria vida, mas sim ele teria sido apagado por expor essa história toda. Até o pai do Avicii veio a público dizer que o filho era super de boa, que ele nunca teria feito isso e que essa história aí estava estranha. Seria essa mais uma queima de arquivo do caso Epstein? Mas Carol, e a princesa Diana? Onde que ela entra nessa história? Bom, a gente sabe muito bem que a princesa Diana não era muito bem quista pelos membros da realeza. Ela era meio que odiada por eles, porque ela chamava muito mais atenção do que todos eles juntos. Alguns dizem que o que aconteceu com a princesa Diana foi uma encomenda da família real. Mas, de acordo com Anonymous, a Diana teria descoberto que a família real estava diretamente ligada a Jeffrey Epstein. Lembram lá da história do príncipe, filho da rainha? Pois é.
por causa dessa história aí. Gente, ele era o filho da rainha. É óbvio que a rainha ia fazer alguma coisa pra tentar proteger ele. Se ela não gostava da Diana, ela gostava do filho? Será que não tem verdade aí nessa história, não? Bom, dizem que ela ia expor essa história pro mundo inteiro. E é exatamente por isso que ela também foi apagada. Algo que faz todo sentido, né? Principalmente porque a gente sabe o tamanho do ego da família real. O buraco, meus queridos, é muito, mas muito mais embaixo. E pra finalizar o vídeo aqui, que eu sei que esse vídeo tá enorme, eu avisei que ia ser um dossiê. Pra finalizar, vocês viram as recentes notícias das sinagogas em Nova York? Pois é, se você não assistiu, saiba que tem muitas imagens rolando de túneis subterrâneos e entradas secretas em sinagogas nos Estados Unidos. Em Nova York, para ser mais específica. E você também sabe, ou já ouviu falar, ou se não sabe, vai ficar sabendo agora, que existe muito mais coisa naqueles subterrâneos de Nova York do que simplesmente um local para o Homem-Aranha ir lá socar seus inimigos. Que esses túneis de Nova York, eles guardam segredos muito obscuros, principalmente relacionados às sociedades secretas, pessoas de muito poder, bilionários, e afinal de contas, em Nova York vivem muitos bilionários, né? Wall Street, enfim, os apartamentos mais caros do mundo, você sabe do que eu estou falando. Nesse caso em específico das sinagogas, eu não posso me aprofundar, mas tudo leva a crer que sejam crimes similares, ou funcionando para a mesma rede, talvez tudo bom. Os subsolos de Nova York são um verdadeiro esgoto, e não, eu não estou falando do esgoto comum, eu estou falando que tem muita coisa lá, muita coisa principalmente envolvida com o ocultismo. É aquela coisa, né, gente? Como é que um professor de matemática se tornou alguém tão poderoso assim? Foi só genialidade mesmo? Bom, eu duvido bastante que tenha sido só genialidade. E é isso, gente. Chegamos ao fim desse vídeo, finalmente, não é mesmo? Você gostou do vídeo? Você assistiu até o final? Comente aqui embaixo, então, Branca de Neve nos comentários. Nossa, Carol, Branca de Neve? Por quê? Bom, porque Branca de Neve tinha apenas 13 anos de idade quando conheceu o príncipe. Ora, 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 que história feliz, não é mesmo, dona Disney? Não esquece que tem cupom lá do Surfshark e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos, se eu também não for apagada depois desse aqui. Bye!